Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai para mais uma aula de Dreamweaver, tá bom? Onde eu vou apresentar para vocês mais alguns detalhes sobre tabelas e também um efeito de transição de imagens com CSS. Quando a gente quer, por exemplo, em um banner, fazer com que várias imagens rotacionem, tá bom? Então vou abrir aquele projetinho que a gente já tem trabalhado em sala. Como podem ver aqui, eu já estou com uma tabela inserida, tá bom? Coisas que a gente já fez em atividades anteriores. Eu fui lá no menuzinho inserir, tabela e coloquei as orientações da tabela. Pessoal, tem o seguinte, depois que eu coloquei uma tabela, eu ainda consigo editar ela, tá bom? Não precisa ficar com aquela edição fixa. Por exemplo, eu tenho aqui colunas e linhas, a largura, e eu estou com um espaço entre as células muito grande, ó. Se eu mexer aqui, eu não vou deixar 20 não, vou deixar 2. Tá vendo? Ficou algo bem fininho. Poderia colocar uma borda se eu quisesse? Poderia, ó. Uma borda de tamanho 5 aí. Porém, eu acho que não vai ficar muito legal nessa tabela aqui, uma borda. Eu vou deixar sem. Depois a gente pode alterar de novo se quiser, tá bom? Outra coisa, vamos selecionar todas as células da tabela, porque eu quero tudo centralizado. Bom, certinho, a opção já está centralizada, tá? E agora, vamos começar a inserir as imagens. Podemos fazer tanto com o atalho Ctrl Alt I, ou podemos ir no menu Inserir, Imagem. Vamos buscar na pasta do site, né? Vou conferir aqui meu caminho do arquivo. E eu já deixei as imagens prontas, formatadas para a gente usar no exercício. Todas que estão pequenas eu coloquei um pezinho só para a gente poder identificar. Todas com tamanho de 170 por 170. Por quê? Se eu não coloco a imagem desse jeito, eu tenho que ficar ajustando ela aqui. E às vezes até talvez distorcendo se eu não recortei antes uma imagem, né? Por exemplo, se eu for aqui para inserir uma outra imagem, vou colocar a cadeira grande só para vocês verem. Olha o tamanho que está a imagem. Eu teria que pegar e vir aqui e ficar ajustando a cadeira, tá bom? Então, por esse motivo mesmo, que eu já editei todas as imagens. É melhor a gente já trabalhar no site com a imagem do tamanho certinho da parte que a gente quer, né? Não é recomendado que você saia usando uma imagem de qualquer resolução e depois acabe distorcendo ela no site. Tem que tomar cuidado com isso. Não que não possa usar o recurso de reduzir ela no site, mas cuidado. Então, vamos lá. Agora eu vou já inserir todas as imagens, né? Como eu já mostrei para vocês como é que insere uma, eu vou fazer mais umas duas repetições. Mas isso é coisa que vocês já fizeram também. E agora a nossa terceira imagem aqui, né? Agora eu vou fazer todas de uma vez, tá? Bom, já inseri todas as imagens, tá bom? Lembrando que a gente pode personalizar nossa tabela também redimensionando, né? Se necessário aumentar ou diminuir as células manualmente, o que fica bem prático, né? E, bom, outra coisa que a gente consegue fazer nas tabelas também. Eu consigo selecionar uma linha toda e alterar direto a cor do fundo. Tá vendo? Então é um recurso bem interessante, né? Que a gente perde muito menos tempo do que em outros editores. Só ver se eu usei a mesma cor para todos. Ah, não. Aqui eu usei cor diferente. Pronto. Agora estão todos com a mesma cor. Legal. Então, vamos colocar um título, né? Por exemplo, na primeira aqui eu quero uma cadeira gamer. Tá bom? E vamos dar uma olhadinha numa coisa aqui. Aqui eu tô com o formato cabeçalho 1 ativo, tá bom? Na tabela toda. Se eu não tivesse com nenhum, ia ficar com o quê? Com o pré-definido da minha página mesmo, que a gente definiu lá no body, lembra? Então, eu já defini aqui para puxar de cabeçalho 1. Só que também é necessário às vezes deixar especificado o cabeçalho 1. Como assim? Vamos lá no nosso código fonte. Podem ver aqui que em tabela eu coloquei como class tabela. Eu defini uma classe para tabela, para a gente poder formatá-la no CSS. E quando eu vou aqui no CSS, vamos lá no CSS no código,
eu coloquei aqui a nossa tabela, tá bom? E na tabela eu coloquei até uma borda aqui, mas a borda eu vou remover. Na tabela eu coloquei aqui o tipo de fonte, o tamanho da fonte e cor branca. Não coloquei por código, cores simples ele reconhece com o nome da cor em inglês, tá bom? E em negrito, nesse bold, tá bom? Então, esse tabela H1 seria o nível de cabeçalho 1 definido só para a tabela. Por isso que quando eu vou lá na tabela em design, a gente consegue, colocando tudo como cabeçalho 1, a gente consegue aderir àquele estilo de fonte em que formatamos no CSS, tá bom? Agora eu vou definir aqui todos os títulos. Por exemplo, aqui é um gabinete. E ó, só que aqui não está formatado. Então, o que acontece? Eu tenho que estar tudo como cabeçalho 1, tá? Vamos lá, vamos selecionar. Pronto, agora está certo. Placa de vídeo. Ó, aqui também não está. Memória. Nossa, ficou bem estranho esse 4 dessa fonte. Deixa a memória RAM. Monitor. Curvo. E processador. Os produtos, né? Notebook. Teclado. E SSD. Vamos definir para cabeçalho 1 também. Pronto. Então a gente fez algumas formatações de tabela. Claro que fica desse jeito que a gente está na guia design, onde conseguimos fazer a edição, né? Se não, nós iríamos aí para guia dinâmica. A gente consegue ter uma visualização melhor de como está nosso site. Aqui ficou melhor, né? Ok. Agora vamos começar com a parte da formatação para aqui do nosso banner do topo, tá bom? Que vai ter aquele efeito de transição de imagem que eu falei. Bom, continuando então. Agora a gente vai inserir as imagens, tá? O mais prático é quando a gente está no Dreamweaver aqui, seria inserir a imagem direto por aqui mesmo, né? Então posso ser pelo atalho mesmo Ctrl Alt I ou inserir imagem. E aqui ó, cadeira banner. Eu nomeei tudo como banner, tá bom? Que a gente vai usar aqui em cima. Ok. Também já está com o tamanho correto da div, para a gente poder ter uma formatação mais prática, né? Não ter que ter todo o trabalho de editar a imagem aqui, ou colocar o class, às vezes distorcer, como eu já falei anteriormente. Agora a gente vai lá em código. Tá legal. Tá aqui a nossa imagem, né? Bem dentro da div imgtop. Só que eu vou definir uma classe para ela. Vamos colocar como class foto. E para as demais imagens, em vez de eu ficar inserindo todas na div, porque sim, a gente teria que inserir as 4 imagens na mesma div, tá bom? Vai passar do tamanho da div, não vai ficar algo legal. Mas a gente ainda vai ajeitar isso. Então, eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V aqui. E a gente só vai alterar o nome das imagens, tá bom? Se não me engano é cadeira. Depois temos aí placa de vídeo. Acho que é só placas. Deixa eu olhar o nome do arquivo aqui. Nós temos aqui, ó, monitores, processadores e placas. Ok, então vamos lá. Placas, processadores e monitores. O resto do comando permanece o mesmo, né? Pá, aí. Agora tá certo. Vamos salvar. Pronto. Vamos lá para o CSS agora. Aqui no CSS, primeiro eu tenho que arrumar aqui minha div da imagem. Meu imgtop, eu preciso colocar um comando nele, que é o overflow. O que o overflow faz? No overflow,
Nós escolhemos o que vai acontecer com o conteúdo que ultrapassar o tamanho da div, tá? Ou seja, eu tenho mais imagens, né? Eu não quero que sejam exibidas 4 imagens de uma vez, eu não tenho espaço para isso. Então, eu vou usar o comando hidden para esconder essas imagens, tá bom? E salvei aqui no Ctrl S. E agora a gente vai começar aqui outro comando. Nós definimos aqui a imagem como class, né? Como foto. Então, nós temos aqui position absolute dentro da div, né? Opacidade, opacity em inglês. Animation name. Animation name é porque a gente vai criar um efeito de animação, tá? Coloquem sem espaço na hora de nomear a animação. Fica animacão mesmo. E depois animation duration. Bom, isso daí fica até óbvio, né? É bem parecido. Seria a duração do tempo da animação que a gente está criando. E animation iteration count. Esse comando serve para a gente definir o número de vezes que uma ação deve acontecer. Nesse caso, vão ser infinitas vezes. A gente vai criar um ciclo eterno repetitivo, tá bom? Agora chega um comando diferente aqui. Deixa eu só fechar essa parte. Pronto. É que meu teclado aqui é outro padrão, aí tem hora que eu confundo. Arroba keyframes animacão. Vamos definir então os dados aqui da nossa transição, tá bom? Opacidade de novo, 1. E agora esse efeito de transformação aqui, o transform, deixa eu conferir se está tudo certo. Vamos continuar aqui com o nosso efeito então. Ok, vamos fechar a primeira parte. Nunca esqueçam de fechar as tags que vocês abrem, tá bom? Podem até ver que está numa cor diferente aqui para a gente tomar de orientação. Agora nós vamos para um outro comando, tá bom? Vai ser aqui com a foto, 2 pontos, int a, shield 1. Temos 4 imagens, a gente vai ter que fazer a repetição desse comando aí umas 4 vezes, tá bom? No primeiro a gente não precisa configurar nada, porém a partir do segundo a gente vai ter que configurar um delay aí, tá bom? Primeiro vamos alterar a numeração por ordem. E do segundo em diante a gente vai criar um delay de animação. Animation delay, que é um atraso, tá bom? E quanto tempo de atraso? De 5 segundos. O próximo vai acontecer em 10 segundos. Animation delay, peraí. Segundos. E para o nosso último, a gente vai ter aqui um animation delay de 15 segundos, tá bom?
certinho. Agora que fechou tudo isso, vamos salvar e eu já irei testar. Bom, então pessoal, retomando aqui, tá? Vamos lá. Vamos fazer um teste, né? Eu vou abrir o arquivo no navegador da web, só que porém tem algo de errado. 12 imagens não estão funcionando. Por quê? Voltando aqui no Dreamweaver, quando eu fui renomear os arquivos, né? Estava nomeando, na verdade, as imagens. Essas duas aqui eu apaguei sem querer a parte do banner. Se não está com o nome correto, ele não consegue achar o arquivo, né? Agora eu dou um F5 aqui, vamos ver nosso efeito de transição. As cadeiras, as placas, os processadores e os monitores, tá bom? E é isso aí, assim que a gente consegue fazer uma transição de imagens apenas pelo CSS, tá bom? E mais uma coisinha, não se esqueçam, uma coisa que eu já mencionei em sala e vale reforçar, né? Voltando aqui, qual a diferença entre ID e class? O ID, quando eu nomeio ele aqui e defino um ID para minha div, eu faço a formatação no CSS, é apenas para ele, individualmente. Somente ele vai ter essa formatação. E a gente coloca essa hashtag antes de digitar. Agora, uma class, um objeto como class, a gente consegue usar para vários objetos, como por exemplo a foto. Todas as fotos eu coloquei lá class e essa formatação serve para todas, tá bom? Então essa é a diferença. O class você pode usar a formatação para mais de um objeto, o ID somente para aquele ao qual você nomeou. E bom, por hoje é só, pessoal. Não se esqueçam que esse efeito aqui, por algum motivo, ele não está funcionando no Dreamweaver. Seu objeto está aqui, você não perdeu, mas para a gente testar essa animação, tem que ir direto no navegador, tá bom? Então é diferente de outras coisas que fizemos já. A animação, vocês testem no navegador também. E por hoje é só. Até a próxima aula.